Quero manifestar a minha alegria de estar aqui, reunido com os meus irmãos que cuidam das suas respectivas famílias, que sabem da importância dos seus papéis. Então é uma alegria estar diante de irmãos e irmãs que sabem das suas responsabilidades espirituais e se cuidam e cuidam dos seus respectivos familiares. Eu rogo a Jesus que abençoe o lar de vocês, as famílias de vocês, que vocês realmente encontrem nesse ambiente e na presença dos amigos espirituais as forças, as energias necessárias para a grande tarefa, a principal tarefa que nós temos, e qualquer que seja a encarnação, qualquer que seja o padrão, o referencial do lar e da família, essa é a nossa principal tarefa, a tarefa da nossa família. Os Espíritos chamaram a atenção de que os direitos são iguais, mas as responsabilidades e os papéis são diferentes quando se referiram aos aspectos do papel do homem e da mulher. Então os Espíritos nos esclareceram que nós somos, antes de sermos homens e mulheres, nós somos espíritos. Os meus amigos homens aí não gostam muito dessa ideia de que antes de serem homens são espíritos e que terão que passar pelas vidas e das experiências femininas, porque dentro do contexto evolutivo do espírito, a experiência feminina é uma experiência bendita. Bendita. Bendito é o espírito que compreende a importância que a maternidade, que o papel feminino lhe oferece como evolução. No livro Nosso Lar, a mãe de Lísias, do capítulo que fala de noções de lar, esclarece de uma forma maravilhosa os papéis masculinos e femininos no contexto do lar. A mãe de Lísias, esclarecendo para nós outros, informando a André Luiz, se refere a um eixo espiritual que pertence à mulher, de manter o lar ligado às paragens espirituais mais elevadas. E na outra, isso na vertical. E na horizontal, o homem, no seu papel básico de provedor, de protetor, é o pitbull do lar. É zangado. Ela não falou isso, mas eu estou acrescentando. Você levou esse susto? E nesse ângulo, desse eixo vertical e desse eixo horizontal, esse ângulo é o lar. Eu fiz uma brincadeira aí com os nossos irmãos, chamando eles de pitbull, porque a gente cai nessa armadilha, né? A mulher fala assim: olha, vou falar pro seu pai, você sabe como ele é, né? Ó, o seu pai vai chegar. Você vai ter que chegar. E o homem cai na armadilha que chega e fala: ó, seu pai já viu o que aconteceu aí. Ele chega, né? E são as mulheres também que educam os homens e fazem dos homens esses machões estranhos que não ajudam nos afazeres domésticos, porque isso não é coisa de mulher, isso é coisa de mulher. Então nós precisamos rever realmente o que é coisa de mulher, o que é coisa de homem no contexto do lar. Porque o homem chega em casa e fala assim: eu trabalho demais, chego lá, meu trabalho, mentira, fica fofocando o dia inteiro, falando do Santos, falando do Palmeiras e do Corinthians, falando mal do chefe e fazendo reunião sindical. A estrutura patriarcal, que é a instituição
de maior longevidade da história da humanidade? Os patriarcas, desde a antiguidade mais remota, organizaram os primeiros clãs, as primeiras tribos, as primeiras civilizações. O homem era o centro. O homem é o centro, é o forte. Não o forte no nome, mas ao homem foi atribuído ao homem as coisas mais importantes. A defesa é o aliado general. A política, porque os interesses políticos. E o poder econômico. Então ao homem foi dado o principal. O poder bélico, o poder político e o poder de exercer sobre a família, ele que sabe o que é, como que protege a família. A mulher, o patriarca deu coisas menos importantes. Educar os filhos, a saúde dos filhos. Isso é coisa boba. Não sei qualquer um faz. O patriarcado é tão cruel que até a origem do homem, o homem se justifica, ele não precisa de nada. Deus criou o universo, criou o paraíso e colocou o homem lá. E o homem ficou triste. Deus falou assim: ah, meu Deus, o que aconteceu de errado? O homem, eu dei tudo para ele, está triste, falta alguma coisa. E Deus ficou preocupado. Eu criei o homem para ser feliz, ele está triste. Aí Deus descobriu que ele precisava de uma companheira. Você vê, o patriarca que escreveu isso já colocou a mulher como totalmente dispensável. E para fazer uma mulher não precisa muita coisa não. Para fazer um homem tem que juntar barro, soprar nas narinas. Uma mulher não basta tirar uma costela dele e já faz uma mulher. E tem mais uma coisa. Depois que a mulher entrou no paraíso, ela pagou tudo. Mulheres, vocês estão certas, vocês têm que estar presentes aqui. O milênio é o milênio da mulher. Os espíritos que reencarnam num planeta de provas e expiações e são subjugadas pelos patriarcas, num cenário de regeneração, vocês terão muito trabalho na organização das famílias, porque os seus filhos virão patriarquinhas e dono da verdade, gente, pequenininhos já são assim. A dificuldade que os homens têm de sensibilizar-se, de emancipar-se espiritualmente, é enorme. Enorme. Eu falo isso porque eu sou um homem e tenho as minhas dificuldades. Quando me convidaram para vir aqui, Forte vai falar sobre alteridade, a convivência com os diferentes, com as diferenças. Alteridade. Bem, eu começarei falando assim. Primeiro, quero que vocês saibam de que os meus filhos, eu tenho 4 filhos. Minha caçula já está com 26 anos. Eu sou filho mais velho de uma família de 14. Então eu tenho 13 irmãos, dos quais 12 estão encarnados. E lá a família forte devia ser chamada família Coelho. Porque todo mundo assim, 4, 5, os parentes dos meus pais, 10, 12, 15 filhos, é a família Coelho. Então, dificuldades de família, eu conheço. Tenho todas. Então, o que eu vou falar aqui, eu estou falando da minha família. Estou falando da família de vocês. Estou falando das minhas dificuldades. Não estou falando da dificuldade de vocês. Estou falando daquilo que me diz respeito. Das minhas dificuldades de patriarca, de dono da verdade. Vocês já ouviram falar no negócio de cabeça do casal? Não tem um negócio? O pessoal aí de cabelo branco, é que eu pinto meu cabelo para poder ficar mais ressaltado. Mas eu tenho cabelo branco, pessoal. É que eu pinto para melhorar um pouco. Senão eu fico meio caído. E quando eu puder resistir, eu vou resistir. Cabeça do casal, já ouviram falar nisso? Cabeça do casal. Tem um lugar para ele sentar. Você é a cadeira do seu pai. Tem um negócio da cadeira do papai, não tem um negócio da cadeira do papai?
É um lugar que todo mundo, tudo gira em torno dele. Então esses equívocos nos impedem de constituir uma família no padrão espírita. Esse padrão patriarcal não é o padrão que os espíritos vieram trazer para a humanidade. O espiritismo vai transformar a humanidade. O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. A evolução do planeta se fará de tal grandeza que ela busca o espiritismo. Não é o espiritismo que promove o progresso da humanidade, é o progresso da humanidade que reivindica o espiritismo. Quem está falando isso não sou eu, não. Eu não sei se já ouviram falar do Espírito da Verdade, Livro dos Espíritos. O padrão de família que nós vivemos, cheio de preconceitos e de papéis estanques, isso aqui é papel de homem, isso aqui precisa ser atualizado no conceito espírita. Quando nós falamos que somos reencarnacionistas, isso muda tudo. A não ser que a gente só fala que é reencarnacionista, mas quando eu falo que sou reencarnacionista, admitir que eu posso reencarnar num corpo feminino, isso é uma consequência. E que as experiências femininas emprestam ao espírito uma possibilidade extraordinária de evolução espiritual, também a experiência masculina, bem entendida do ponto de vista espiritual, também empresta ao espírito uma possibilidade espiritual extraordinária. E a sabedoria divina estabelece o princípio da complementariedade. Nós nos complementamos. Nós somos diferentes exatamente para que a gente possa emprestar ao outro o que o outro necessita e receber do outro aquilo que eu necessito. Então, entender a questão da alteridade é uma questão de dimensões universais. Meus queridos, o termo alteridade não foi criada pela espiritualidade espírita, muito pelo contrário. Porque a espiritualidade, há espíritos espíritas e há espíritos não espíritas. Pois fiquem sabendo que quem criou esse termo foram dois teólogos judeus, Emanuel Levinas e Martin Buber. Emanuel Levinas viveu nos campos de concentração nazista. Ele experimentou a antítese da alteridade, que é a indiferença. O prefixo indiferença. O prefixo in significa negação. Então a indiferença é a negação da diferença. Eu nego a diferença, eu abomino a diferença, eu me reservo o direito, inclusive, de eliminar os diferentes, as diferenças. O extremo da indiferença foi o campo de concentração, onde o nazista eliminava judeus, ciganos, negros, tudo isso. Aliás, não é só a indiferença no campo de concentração. A gente até hoje ainda olha assim e olha para o carro da pessoa e fala assim, olha o carro dele, olha a roupa dele, que escola que você estudou? E fica com indiferença. A cor da pele, eu sinto indiferença. É como se a minha pele refletisse um poder extraordinário e eu nego a diferença. É que eu não vou falar isso, porque não sei o quê, mas lá dentro de mim tem a indiferença. Vocês já foram andando num lugar, num corredor, aí vem uma pessoa de lá, aí você vai andando, você já viu, né? Ô fulano, vou cumprimentá-lo, e você vai todo certinho para cumprimentar, olha, passa por ele, passa por aqui, nem olha para você. Aí você fala assim, poxa, é como se eu não existisse. Ele não reconhece a mim, para ele, eu não existo.
globalizada, com o fenômeno da internet, das telecomunicações, da informática e da eletrônica, o mundo se transformou numa única aldeia. As empresas são multinacionais. Para vocês terem ideia, eu trabalhei durante 10 anos numa multinacional de origem europeia com sede na França. Trabalhei e tem um amigo meu que ainda permanece lá nessa empresa. Ele trabalha na área de recursos humanos dessa empresa em Paris. Na equipe dele tem 20 profissionais que cuidam, do ponto de vista institucional, de todas as empresas que estão no mundo todo dessa empresa de setor de telecomunicações. É a maior empresa de telecomunicações do mundo. A área de recursos humanos corporativa tem 20 pessoas. Sabe quantas nacionalidades? 13. 20 pessoas com 13 nacionalidades diferentes. Nesse momento, o mundo vai ter que aprender a conviver com as diferenças, porque a globalização aproximou as culturas, aproximou as pessoas, os interesses econômicos juntou todo mundo. Hoje, essa empresa tem cerca de 500 cientistas trabalhando ininterruptamente. Também é assim, se pulveriza. Os gênios que estão lá, tem gênios mexicanos, brasileiros, americanos. Então, se esses engenheiros, esses cientistas não tiverem a capacidade de conviver com as diferenças culturais, porque chega lá um indiano, chega lá com o hábito de indiano, roupa de indiano, barba de indiano, pele de indiano, cultura de indiano. Eles já adotaram o idioma inglês como a referência, mas eles chegam com as suas diferenças culturais. E tem que ter alteridade. Eles são selecionados pela alteridade, que é a capacidade de conviver com as diferenças, com os diferentes, de forma harmoniosa. Os grandes executivos hoje são referendados como excelentes pela capacidade que têm de reunir pessoas diferentes e conviver com essas pessoas harmoniosamente. Para vocês terem uma ideia, a Unesco está propondo a toda a humanidade que se inclua no currículo básico de todas as escolas do mundo a matéria alteridade. Sabe por quê? Porque nós, hoje, estamos vivendo uma situação muito difícil do ponto de vista econômico, político, religioso. Nós temos nesse momento uma coisa chamada Guerra Santa. Você chega para uma pessoa e fala assim: você está em guerra? Eu estou. Mas é Guerra Santa. O que é Guerra Santa? É a luta do bem contra o mal. Quem é o bem? Eu. E quem é o mal? O outro. Aí você vai lá no outro. O outro, eu fiquei sabendo que vocês estão numa guerra. É, Guerra Santa. E o que é Guerra Santa? A luta do bem contra o mal. Quem é o bem? Eu. E quem é o mal? O outro. Aí nós vamos ver que esse ponto de vista ortodoxo, preconceituoso, dono da verdade, tirano, déspota, desses que acham que fora da cabeça dele não existe vida inteligente. Fora daqui não tem vida inteligente. Eu sei o que é bom para você. Essas pessoas enlouquecidas pelo poder, com total falta de alteridade, estão propondo Guerra Santa. Enlouquecidos. Eles são incapazes de conviver com as diferenças. O lenço na cabeça de alguém incomoda eles. A roupa incomoda. O cabelo incomoda. Nós espíritas não somos assim, não. Nós respeitamos o evangélico. A gente fala assim: não, paletó, gravata, Bíblia debaixo do braço, isso aí. Tem espírita, fecha a porta aí, porque o pessoal não pode ouvir. Tem espírita que acha que
que o mundo vai se regenerar porque os espíritas vão transformar o mundo. Vocês acreditam nisso? Como é que são os espíritas? São um exemplo de paz, de alteridade. Nós vivemos bem nas casas espíritas. Os nossos lares são um exemplo de alteridade. Nós somos maravilhosos. Menos, né? Menos. Tem espírita que diz assim: é necessário ter muitas religiões, porque cada um está no estágio evolutivo. Então Deus, na sua infinita sabedoria, se manifesta no entendimento de cada um. Um dia, pelo processo evolutivo, essas criaturas vão evoluir. Aí eles virão ao espiritismo, como nós. Isso é a arrogância, presunção, total falta de alteridade. A alteridade significa a capacidade de conviver bem com as diferenças, com os diferentes. O fenômeno da ausência de alteridade está levando a humanidade a um desequilíbrio terrível. Quando nós pensávamos que com o fim da Guerra Fria, entre os interesses capitalistas e comunistas, com desarmamento atômico, porque nós tínhamos ogivas nucleares capazes de destruir o planeta 800 vezes. Bastava um louco apertar um botão lá e o mundo seria desestabilizado 800 vezes. Na hora que nós vimos pessoas extraordinárias, Mikhail Gorbachev, leiam sobre esse homem, esse é um espírito iluminado que apareceu, depois ele subiu. Ele está cuidando agora de ecologia. Ele desestabilizou o sistema com inteligência e propôs à humanidade a paz, com a perestroika. Esse espírito saiu de cena e está cuidando da ecologia agora. Bem, na hora que a gente pensava que ia ter paz, hoje as guerras são de etnias. No mundo árabe, um briga com o outro. No mundo cristão, os cristãos se julgam donos da verdade. É que nós já matamos muita gente em nome do Cristo. Nós já vencemos canhões. Nós já torturamos, já vilipendiamos, já maltratamos, tudo em nome do Cristo. Porque nós achávamos que éramos o povo eleito. E tem muito espírita achando que pelo simples fato de ser médium, de receber espírito, de falar, de fazer palestra, de escrever algumas coisas, já são iluminados. A ausência de alteridade simboliza também quando eu me vejo ótimo e as pessoas é que não estão bem. Observe, eu estou conversando com uma pessoa, a minha postura de ausência de alteridade. Eu sou o dono da verdade. Eu não vim aqui para te ouvir. Eu vim aqui para você entender que você está errado. Aliás, vocês devem se julgar muito felizes de estar me ouvindo. Eu vim aqui dizer para vocês como é que vocês devem conduzir a família de vocês. Seus orgulhosos. Vocês precisam tomar jeito. Você não pode continuar assim. É que eu vou fazer uma loucura dessa. Primeiro, ninguém mais me convida para fazer uma palestra. Mas dentro da arrogância, tem gente que estuda tudo isso porque não existe alteridade. Porque não existe alteridade. Ele se isenta. Não temos que estudar a alteridade para ficar imaginando quem precisa ter alteridade. Isso é problema lá de cada um. Eu tenho que estudar se eu estou tendo alteridade dentro do meu lar. A psicologia feminina e a psicologia masculina é diferente, pessoal? Ou é, não é? Silêncio aí que é não, tudo igual? A mulher quer passear com o marido e ela fala assim: vamos no shopping? O que eles falam normalmente? Eu sei o que eu falo. Só para quê? Porque o homem
antropologicamente, ele é caçador. Ele fala, tem que matar um leão, sai de casa para matar um leão. É assim, eu tenho que matar um leão por dia. E sai mesmo a matar um leão. Então o homem, você tem que dar um alvo para ele. E a mulher, sabiamente, fala assim, o que você vai fazer no shopping? É que eu quero comprar um vestido preto. Não vai demorar nada. Rápido. Vestido preto. Então vão. Aí ele já sai do carro procurando vestido preto. É assim que funciona. É assim que funciona. Ela está querendo passear com ele, de mãozinha dada, descer na escada rolante juntinho, ver vitrine juntos, tomar um sorvete, tomar um café, falar das coisas, se divertir um pouco, desaparecer. E ele está procurando o vestido. E acha, aqui está o vestido preto. E ela sabiamente diz assim, eu queria sem alça, você tem alça. Por que você não falou? E ele sai procurando então alça. Assim que funciona. A forma com que nós vemos o filho. Esse moleque não quer nada. Você não sabe. Quando eu tinha a idade dele, eu era assim. Não sei se meus companheiros são assim. Quando eu tinha a idade dele, sabe o quê? Agora você vai a falta de alteridade tem que ser como eu. Ele quer que o filho seja como ele. Quer que a mulher pense pela cabeça dele. Bem, sinto muito minhas companheiras, mas também a mulher de vez em quando quer. Porque quer que o homem tenha toda a sensibilidade dela. Seu insensível, magoei. Porque ela arruma o cabelo e tal, e ela fala, está vendo alguma coisa diferente no quê? O que você fez? Arrumou o sofá no outro lugar? Não, olha para mim. O quê? Você não está vendo nada? E você começa a pensar, não vê mesmo não, pessoal. Não vê. A dinâmica é histórica e antropológica, é algo muito intenso. Se nós não levarmos em consideração a ótica espiritual desses relacionamentos, nós vamos entrar num processo que tem duas vertentes. Primeiro, a da colonização. Segundo, da exclusão. Você não está zangando comigo, não. Da colonização. Colonização é assim. Eu começo a conversar com uma pessoa. Vamos lá, o que você entendeu? Repete. Aí a pessoa começa a repetir. Não, para. Você não entendeu nada. Para aí. Escuta. E aí, o que você entendeu? Sim. Está ouvindo? Não, está certo. Isso mesmo. Não, tá bom. Não, para. Aí não. Aí assim. Vou repetir para ver se você... Fala. Sim. E aí? Agora sim. Está colonizado. A falta de alteridade, a gente quer colonizar o outro. E tem mais uma coisa. Se você quiser meu amor, o meu perdão, você vai ter que fazer algumas mudanças. A partir de hoje, você não pode fazer mais isso, você não pode fazer assim, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode mais isso, tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. A pessoa tão carente de amor fala assim, tá certo a pessoa? Não, tá bem, entenda a cabeça, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou tentar. Nós queremos, a falta de alteridade é tanta que nós queremos colonizar os nossos filhos. Eu sei o que é bom para você. Eu quero dar aos meus filhos o que eu não tive. E fica assim com o peito estufado. Eu sei o que é bom para ele. Enquanto ele não vir aqui falar comigo, isso é falta de alteridade. Os espíritos são singulares, pertencem à vida, e que por força das circunstâncias passam pelo meu caminho. Tem gente que nos ensina inclusive a ser espírita.
a ser médium. Padroniza tudo. Médium tem que ser assim, 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 assim. Tem que estudar assim, 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 assim. Só vai ser reconhecido se fizer isso, 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 isso. Porque os bons espíritos fazem isso. Sabe por quê? Porque foi o que ele fez. Se não passar por aquele caminho... Quer ver outra falta de alteridade? É quando você vê um jovem espírita, no ambiente espírita, desenvolto, inteligente, sensível. Aí a gente olha para o jovem e fala, tem muito que aprender. Eu tenho que passar por tudo que eu passei. Falta de alteridade. Nós ficamos sabendo agora pela literatura espiritual que o Emmanuel está reencarnado desde o ano 2000, numa cidade do interior de São Paulo. Não revelam qual é a cidade, porque senão vai virar lá uma cidade santa. A gente vai procurar quem é o santo. E que ele vai com uma tarefa na educação do Brasil. Então o Emmanuel já está em 2000, vai fazer 8 aninhos. Deve estar em alguma casa espírita, correndo para lá, correndo para cá. Falei, mas esse moleque, ô moleque endiabrado, esse moleque. Os mentores estão reencarnando e nós, por falta de alteridade, não respeitamos as crianças, porque temos uma visão materialista, de falta de alteridade. Nós achamos que ele vai ter que experimentar tudo que eu tenho aí, porque senão não é. Como se nós fôssemos o centro. A ausência de alteridade se manifesta pelo orgulho, pelo egocentrismo. A gente encontra dirigente espírita que diz que não encontra ninguém para ficar no lugar dele. Não encontra, ninguém quer nada. O pessoal não quer responsabilidade. O dia que eu desencarnar, aquilo acaba. O centro espírita só vai bem quando eu estou lá. No encontro. Mas como é que tem que ser o seu sucessor? Tem que ser assim, 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 assim. Aí você vê que ele está falando dele. E o que ele pensa que é. Se ele não tiver alteridade, ele não terá confiança nas outras pessoas. Porque as outras pessoas manifestam suas responsabilidades por outras vias. Porque o espiritismo é uma coisa muito séria. Aí falaram que coisa muito séria tem que ficar tudo de mau humor. O centro espírita é um lugar que fica todo mundo zangado. Pensa que sério é ficar todo mundo sério. Não existe nada mais sério do que a alegria. Não existe coisa mais séria do que o bom humor. Sabe quem fala isso? Os médicos, os terapeutas da atualidade, que fala que aqueles bem-humorados, os felizes e os alegres vivem mais e vivem melhor. Então nós que pensávamos que o paradigma era sério, quem não era sério era expulso. Outra coisa que nós precisamos trabalhar na seara espírita, a questão da alteridade, é quem chega na casa espírita. Jesus disse que veio pelos doentes. E disse mais, são os meus preferidos. Meus preferidos. Quando nós organizamos uma casa espírita, ele falou, Senhor Jesus, essa casa, abençoe essa casa. Ela está à disposição do vosso imenso coração. Queremos trabalhar na vossa seara. Jesus esfrega a mão, começa a mandar para cá quem? Só doente. Doente espiritual, doentes desencarnados, doente encarnado. Aí começa a reclamar. Meu Deus, só vem gente obsidiada aqui no centro, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, só espírito sofredor e gente obsidiado. Aí a outra vertente da alteridade, que a gente pode cair também nessa armadilha. Primeiro da colonização e segundo da exclusão. E aquela pessoa que veio, que recebeu, sabe como é, né? Começou bem, mas depois botou as manguinhas de fora. O que você fez? Mandei rodar. É que a gente não chega para a pessoa, vai embora, sim? Vai embora que aqui não é o teu lugar. Você está causando muito problemas. A gente começa a criar problema para a pessoa. Não convida. Até que a pessoa ainda fala, está vendo? Me lindrou. Ela me lindrou, foi embora. Nós aqui excluímos. Parece que a alteridade é uma coisa difícil, que é só dos anjos.
que nem Jesus teve autoridade na hora que expulsou os vendilhões do templo. Jesus teve autoridade o tempo todo. Vocês já imaginaram se Jesus chegasse e falasse assim: bem, agora recebi de Deus a incumbência de organizar esse orbe, que Jesus nos conhece desde o início do planeta. Ele é o arquiteto do planeta. Ele é o governador espiritual do planeta. Não é um espírito filósofo, não é um grande rebelde. Ele é um espírito magnânimo. Nós não temos nem condições de entender a profundidade da beleza espiritual desse espírito. No momento que ele esteve entre nós, imagina se ele fosse organizar a equipe dele e falasse: bem, agora eu estou com um problema, eu tenho que fazer uma equipe e eu quero o meu perfil. Tem que ser todo mundo como eu sou. Não tem. Aí ele foi e organizou uma equipe de 12. Todos eles são diferentes uns dos outros. Todos eles têm cultura diferente uns dos outros. Todos eles têm atividade profissional e de cidadania diferente uns dos outros. Todos eles têm idades diferentes uns dos outros. Essa é a atitude, o exemplo do mestre, de quem quiser ter uma bela equipe que esteja orientada pela alteridade, a capacidade de conviver com os diferentes, com as diferenças. E ele sabia que muitos deles o negariam. Pedro chamou a atenção e disse: Pedro, vós sois pedra, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, o meu templo de luz. Até o momento em que Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu, Senhor, jamais. Foi só o soldado apontava a Pedro: eu nem nunca ouvi falar dele. Na segunda vez: você é um deles. Você fala como um deles. O cristão se denuncia também pela maneira de falar. É muito fácil falar de autoridade, é muito fácil. Os meus filhos agora estão adultos, eles compreendem, mas os meus filhos falavam assim: esse é o pai que eu quero ter lá em casa. Eles ouviam uma palestra e falavam: meu Deus, esse homem sabe isso tudo, e lá em casa é outra pessoa. A minha esposa, ao ouvir uma palestra, falou: meu Deus, ele sabe disso tudo, e é aquela pessoa intransigente dentro de casa. Eu tenho as minhas dores por não ter respeitado os meus filhos. Eles são adultos e tem um deles desequilibrado porque eu não tive autoridade com ele. É difícil. Na hora que eu estou lá com o psiquiatra, que é o médico dele, o psiquiatra falou para mim, não, para aí, não, forte. Você quer ouvir ou não? Quero. Aí ele pensava: não, para aí, você quer ouvir ou não? Meus queridos, nós vamos desencarnar. Se tem alguém aqui pensando que vai ficar para semente, tira o cavalinho na chuva. Nós vamos para o mundo da verdade, que é o mundo espiritual. Aparentar ser, aqui ainda dá. A gente vem aqui, faz um trabalho em equipe, um trabalho em grupo, e a gente faz assim, um ar de superior. O outro coitadinho que tem problema em casa fala: nossa senhora, só eu que tenho problema em casa. A família dele é maravilhosa. Isso é falta de caridade, porque faz o outro sentir que é um zero, e ele não. E não é verdade. Enquanto a gente não tiver coragem de encarar as nossas mazelas, nós não vamos progredir. Enquanto nós tivermos coragem de ver a nossa sombra e amar a nossa sombra e transmutar a nossa sombra em luz, nós não vamos progredir. Quem é que desencarna? O que eu aparento ser ou o que eu sou realmente? Quem é que desencarna? O que eu aparento ser ou o que eu sou realmente? Então leia o livro Tormentos da Obsessão. Desculpa eu falar desse livro, mas eu já estou lendo ele pela 10ª vez. Estou estudando esse livro.
Eu estava até oferecendo, daqui a pouco eu tenho um seminário só para estudar esse livro, de 4 horas. Onde está sendo organizado no plano espiritual, desde a década de 40, há 68 anos atrás, um sanatório para receber uma multidão de espíritas que estão chegando no plano espiritual em péssimas condições morais e espirituais. Médiuns, expositores, dirigentes, é uma tristeza. Está lá. Sanatório Esperança, do livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Bem, eu também não vim aqui para ser um tormento de obsessão para vocês. Quero voltar para finalizar a nossa palavra ao início, quando eu parabenizava vocês pelo esforço de estar aqui. Isso é legítimo. Isso sim. Reconhecer as suas dificuldades e falar, não, eu preciso ir. Não é o espiritismo que precisa da gente, nós é que precisamos dele. Não é o centro espírita que precisa da gente, nós é que precisamos do centro espírita. Não é a tarefa que precisa da gente, nós é que precisamos da tarefa. Não é os encontros que precisam da gente, nós é que precisamos. Então eu quero parabenizar com toda a sinceridade, parabenizar os meus irmãos que reconhecem que preciso ir na fonte, beber na fonte, se fortalecer, porque não é fácil. Somos espíritos imperfeitos, temos muitas dificuldades nossas, pessoais, somos colonizadores, estamos excluindo, temos muita dificuldade de conviver com as diferenças. Nós temos que melhorar a nossa performance. Algo que justifica a nossa atual encarnação é a melhora. E a quem muito é dado, mais é solicitado. Nós, os espíritas, recebemos muito. Um irmão nosso materialista aí, enlouquecido, ele se afasta da família, não quer nem saber. Nós, meu Deus, para que eu fui conhecer Allan Kardec? Para que eu fui conhecer? Já teve até que ele dissesse para mim, vocês espíritas complicam demais a vida. Nossa, tudo para vocês é negócio da outra vida, a reencarnação, e que a vida não pode, que foi planejada. Vocês espíritas são muito complicados. Enquanto eu estive nessa, minha vida não foi para frente não, agora eu estou mais light. Agora minha vida está ótima. Estou pensando em mim. E tem gente que diz assim, olha, você está muito bobo, hein? Fica cuidando dos seus filhos. Fica dando do seu marido. Ele vai embora, te deixa aí. Fica que você vai dar uma Kardec, que você vai ver. Esse negócio de espiritismo. E a quem é amigo fala. Aí o dia que você tem que pagar lá um negócio do banco, pede o doutor Bezerra para passar um cheque para você, que você comprar. Eu estou te falando. Você fica com esse negócio. A vida não é assim não, a realidade não é essa. Aí a gente dá uma patinada, você tem razão, eu vou deixar de ser bobo. Tem gente que a gente encontra no movimento espírita que está cansado de ser bom. Eu estou cansado de ser bom. Por que só eu? Quem tinha que estar aqui ouvindo essas informações e participar lá é o fulano, é o fulano, é o fulano, é o fulano. Ele não veio. O que adianta? Eu que tenho que compreender, eu que tenho que compreender, eu que tenho que compreender, eu que tenho que compreender. Quando é que vão me compreender? Espírito, treine isso. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, verão o reino de Deus. Ame, mesmo não sendo amado. Compreenda, mesmo não sendo compreendido. Porque é melhor amar do que ser amado. É melhor compreender do que ser compreendido. A perspectiva do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Se o Pai é nosso, para onde eu olhar, estou vendo quem? Meus irmãos. É a minha diferença, eu sou assim. Por favor, me aceitem assim. É a minha maneira de amar vocês. E quando eu vim falar de alteridade, eu lembrei do Gandhi. Um dia, um homem preocupado com a saúde do filho, que o médico, depois de um rigoroso exame, constatou que a criança estava com a doença muito grave e que se continuasse comendo açúcar, poderia morrer. E ele fala para o filho, meu filho, você não pode comer açúcar.
deixa passar esse tratamento. E a criança comia escondido. E ele, como fazia parte da comunidade do Gandhi, pensou, vou pedir ao Senhor Mahatma Gandhi que fale com meu filho. A sua ascensão moral, a sua forma espiritual vai envolver meu filho e vai sensibilizá-lo. Provocou uma reunião com o Gandhi e manifestou sua preocupação. Senhor Gandhi, meu filho passa por essa circunstância, doente, precisa parar de comer açúcar, mas eu falo, não adianta. Eu vim aqui pedir ao Senhor que fale com meu filho, por misericórdia. Diz que o Gandhi, isso é narrado nos biógrafos do Gandhi, diz que o Gandhi diz assim, eu vou me preparar primeiro, e quando eu estiver preparado, eu te aviso, você traz o seu filho que eu vou falar. Ele não entendeu, poxa, o senhor Gandhi se preparar para falar com meu filho que deve parar de comer açúcar. Depois ele ligou para o secretário do Gandhi, o senhor Gandhi disse, não está preparado, você esperar mais um pouco. Passa um mês, 45 dias. Aí o telefone do secretário falou, o senhor Mahatma Gandhi disse que você pode trazer agora o seu filho. Ele está pronto para falar. Chega com o filho, o senhor Gandhi diz, minha querida, meu querido filho, a vida, e falou da vida, das belezas da vida, da importância da vida, da encarnação, das bênçãos da saúde, das bênçãos da medicina que identificou a doença, dos medicamentos que já estavam curando, e pediu a ele, eu lhe peço, por favor, pare de comer açúcar, em seu próprio benefício, eu te peço, que Deus te abençoe. E o homem falou, poxa, mas para dizer isso ele se preparou, e foi adiante do senhor Gandhi e perguntou, mas por que o senhor teve... Ele falou, não, é que eu estava comendo açúcar em demasia ultimamente. Como que eu ia falar com o seu filho para reduzir o açúcar, eliminar o açúcar, se eu também estava exacerbando no açúcar? Então eu tive que me preparar primeiro. Depois que eu atingi níveis adequados do consumo do açúcar, as minhas necessidades, eu estava preparado para falar com o seu filho. Então, meus queridos, eu não sou nenhum Mahatma Gandhi, mas eu tenho feito exercícios de alteridade muito, por onde eu for. E tenho encontrado o grande adversário, é o meu orgulho, a minha arrogância, a minha dificuldade de conviver com as pessoas, de amar as pessoas como elas são, como eu julgo as pessoas, como eu tenho dificuldade. E estou treinando e rogando a Jesus que me envolva e que me dê essa força para que a gente possa realmente aproveitar a atual encarnação. Que Deus nos abençoe e abençoe os nossos lares, as nossas famílias, os nossos entes queridos, criaturas diferentes, tão diferentes e ao mesmo tempo tão necessárias para nós. Se você está com o seu querido aqui hoje, sua querida, um parente, abrace ele, fala das coisas boas que você identifica nele e diz para ele, eu te amo como você é, sua presença na minha vida me equilibra, me ensina. Que Deus abençoe a todos vocês, os lares, as famílias, e que a gente possa aprender a sermos realmente autoritários, porque isso resulta na felicidade da nossa família. Muita paz para todos e que Deus nos abençoe.